Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Mais uma vez, somos convidados a darmos continuidade ao estudo aprofundado da doutrina espírita, onde atualmente nós estamos estudando o módulo 2 e já estamos lá no roteiro 6. Então, eu quero realmente parabenizar a perseverança na busca do conhecimento de todos os que participam deste estudo maravilhoso que abre as nossas mentes para o entendimento das mensagens de Jesus. Então, hoje nós vamos falar de palavras de vida eterna. Nós vamos realmente dar força em nossos corações sobre as mensagens fortes, maravilhosas, consoladoras que Jesus nos transmitiu. Quero convidá-los primeiro a lermos uma mensagem para nos harmonizarmos e, após a nossa prece, daremos início ao nosso estudo. A mensagem que nós trazemos aqui, para que todos nós possamos realmente compreender, né, é lá do livro Os Tempos do Consolador. Está lá no capítulo 26, e a mensagem de Emmanuel, do livro Palavras de Luz, né? Esse livrinho aqui, tá? Palavras de Luz, onde para cada dia do ano, ele nos traz uma mensagem que realmente conforta os nossos corações. Então vamos lá. Emmanuel nos diz: Oxalá possam os homens compreender a excelsitude do ensinamento dos espíritos e aproveitar o fruto bendito de suas experiências. Com entendimento esclarecido, interpretarão com fidelidade o amai-vos uns aos outros em sua profunda significação. Emmanuel. Então vamos lá, meus amados. Vamos unir os pensamentos num louvor sincero e silencioso ao nosso Pai que está nos céus, rogando que derrame luz e sabedoria sobre cada um de nós. Que aqui estamos, Senhor, em busca do entendimento da nossa existência. Temos noção da complexidade das nossas vidas multimilenárias e da soma de todas as nossas experiências que formam o indivíduo que hoje somos. Mas queremos ser melhores, Senhor. Queremos nos aprimorar cada vez mais nas virtudes morais, a fim de merecermos um dia estarmos junto a Ti em mundos mais evoluídos. Auxilia-nos, Senhor, a interiorizarmos as lições maravilhosas de Jesus, a colocarmos em prática e vivenciarmos este Evangelho tão sadio, tão lúcido, que traça um caminho certo para chegar até vós. Fique conosco, Senhor, durante o estudo dessa noite. Que cada parágrafo aqui apresentado cale fundo em nossos corações e que tenhamos a coragem de elaborar o nosso aprimoramento a partir do estudo da doutrina espírita. Muito obrigada e que assim seja. Obrigada, Senhor. Então tá, então obrigada mesmo, né? Eu fico sempre muito feliz quando nós temos a oportunidade de estudarmos juntos, né? De buscarmos o entendimento da doutrina. Então, gente, vamos ver primeiro agora, né? Vamos ver os nossos objetivos que nós precisamos atingir ao final desse estudo. O primeiro deles é nos esclarecer
porque os ensinamentos de Jesus são palavras de vida eterna, principalmente isso. E o segundo objetivo é refletirmos sobre o efeito da palavra nos nossos relacionamentos sociais. Olha que lição importante. Olha que lição construtiva, né? Refletir sobre o efeito das palavras nos relacionamentos sociais. Porque nós achamos as palavras do Cristo, né? Todas maravilhosas, todas confortadoras, mas será que nós estamos realmente colocando em prática? Vamos descobrir isso juntos, tá? Esse estudo, ele nos traz algumas ideias, né? Que se colocam como as ideias principais nas lições que vamos aqui estudar. Então, primeiro, seria nós entendermos que as palavras do Cristo, elas são de vida eterna, porque elas consagram a verdade. E a verdade, ela é imutável, tá? Então, por isso que são de vida eterna. É para a vida toda, para a vida imortal, né? A completude do ser humano. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre, tá? Então, é a salvaguarda da vida celeste e é o penhor de paz, de tranquilidade, de estabilidade na vida terrestre. Isso que nos diz Allan Kardec, lá no capítulo 18, item 9. E a palavra, ela vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. A palavra, ela tem um poder enorme, porque quando nós falamos, nós estamos emitindo ondas vibracionais que podem erguer ou podem derrubar, né? Então, por isso que ele fala, a palavra vibra, ela vibra, né? No alicerce dos males e no alicerce dos bens do mundo. Falando o professor, alça a mente dos aprendizes às culminâncias da educação. E falando o malfeitor, arroja os companheiros para o fojo do crime. Ou seja, na balança da nossa existência, os dois têm poder, o professor e o malfeitor. Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou e o evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho, a base da escritura, né? Então, essas são as ideias que nós vamos sedimentar a partir deste estudo que iremos realizar hoje. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, rogando que a paz do Senhor esteja em nossos corações e possa nos inspirar. Deixem aí no chat as suas dúvidas, os seus comentários, né? Que depois nós iremos comentar cada proposta que aqui for realizada. Então vamos lá, meus amados. Vamos começar o nosso estudo a partir desse texto evangélico que nos é proposto e que está registrado lá no livro de João, capítulo 66, versículos, capítulo 6, versículos 66 a 69. Então, o evangelista João registrou que desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu Jesus. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, isso que João registrou lá no livro, no capítulo 6, versículo 66, né, do nosso evangelho. Tá? Aqui, gente, é importante nós compreendermos que as palavras do Cristo, e compreendermos essa verdade, né?
que as palavras do Cristo, elas são de vida eterna, porque são verdadeiras, né? São de vida eterna, porque elas são verdadeiras. Essa é a base do nosso entendimento. E elas atendem às necessidades e aos anseios de todos, tanto os felizes quanto os infelizes, que viveram, vivem e viverão ao longo das eras. E será eterno o seu código de moral, porque ela consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno, conforme está registrado, deixa eu ver aqui quem é que fez essa colocação para nós, porque é importante a gente saber, né? Lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 2, né? Registrado por Allan Kardec. Então, elas vivem e viverão sempre, né? A fim de nos esclarecer sobre qual é o caminho, sobre qual é o objetivo da nossa existência. Cada palavra dita por Jesus, ela faz parte realmente do nosso aprendizado. Então, quando ele fala assim, que ele cobrou, né? Quereis vós também retirar-vos? Quantos de nós, muitas vezes, não conseguimos suportar os desafios que a vida nos propõe? Os desafios que a vida do cristão nos propõe, que nos trazem, às vezes, dores, decepções, né? Decepções que caminham ao nosso lado, que estão o tempo todo ali junto conosco e junto com as pessoas que nós amamos, e isso nos traz muita dor, nos traz muita tristeza, e a gente ainda questiona a nossa fé, né? Na grande maioria das vezes, nós questionamos se realmente vale ou não vale a pena darmos seguimento a esse desafio que é seguir Jesus. Se nós que temos todo esse preparo, todo esse conhecimento, temos essa dificuldade, imaginem os apóstolos, né? Imaginem aqueles que seguiam Jesus naquela época, de homens tão endurecidos, de leis tão rigorosas. Era natural que eles sentissem medo e quisessem se retirar, uma vez que hoje nós, por menos do que isso, né, nós queremos nos retirar da seara do Cristo. Então é importante a gente questionar realmente o nosso íntimo, né, sobre o que nós queremos. E como o Simão Pedro falou, para quem que nós iremos caso nós nos retiremos? Para onde nós iremos, né? Porque Jesus é que tem a verdade. E nós precisamos crer que ele é o Filho de Deus. Então, ele é que tem condições realmente de nos orientar de todas as formas que nós necessitamos. Ok? Então, é importante a gente pensar, e eu achei assim muito conveniente, né? É muito atual esse desafio de nós estudarmos as palavras da vida eterna, de nós realmente compreendermos, né, essas verdades que Jesus está nos trazendo. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu só localizar aqui no texto. Interpretando esse texto evangélico, né? Então, é importante nós ficarmos sempre atentos às palavras da vida eterna, que são muito, muito úteis, quanto necessárias para o nosso aprimoramento moral, tá? Então, é que isso aqui a gente já falou, já demos o spoiler, né? Então, vamos agora analisar esse aspecto que o Emmanuel nos traz, tá? O Emmanuel nos diz assim: rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito.
sugestões de variadas origens, preleções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Olvidar, esquecer. Então não esqueçam as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do espírito na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Gente, quanto consolo, né, que o Emmanuel nos traz com essas palavras, tá? E isso, mais uma vez, a gente destaca, é uma realidade. Quando ele nos diz: rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Todos, o tempo todo, durante toda a nossa vida. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Como a gente tem necessidade de ouvir palavras confortadoras, palavras consoladoras. Como que uma mensagem, né, uma palavra, um livro, né, a forma como eles renovam realmente os nossos sentimentos, o nosso estado de espírito. Essas verdades que Emmanuel está nos colocando aqui, está lá no livro Fonte Viva, né? É o capítulo 59, Palavras da Vida Eterna. Aí ele diz aqui: esquece aquelas que te incitam à inutilidade e aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não esqueça as frases que te acordam para a luz e para o bem. Convites a gente recebe todos os dias, né? Palavra escrita, palavra falada, né? Mas o que a gente pode fazer? Ele está nos dando conselho. Reter conosco as palavras da vida eterna, porque elas são as santificadoras do espírito. Então vamos realmente compreender cada parágrafo, como eu coloquei para vocês no início, né? Cada palavra, parágrafo do nosso estudo de hoje, porque cada frase, cada ensinamento, ele realmente vem fortalecer os nossos corações para que a gente tenha a coragem de continuarmos seguindo Jesus, porque sem ele, o que será de nós? Ok? Então vamos lá. Vamos agora à interpretação, né, do texto evangélico. Então ele nos traz aqui o texto que está no livro de João, capítulo 6, versículo 66, onde João nos diz o seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, né? Então, olha o que faz a dúvida, né? O que a dúvida faz com cada um de nós? Surgiu uma dúvida na mente, né? E o que aconteceu? Eles se retiraram, eles foram embora. Na verdade, não era dúvida com relação ao que Jesus estava dizendo, era dúvida com relação à sua capacidade de beber do mesmo cálice que o Cristo. Então, quando eles perceberam que a proposta de Jesus era séria e era grave, né? E trazia a proposta de mudança do íntimo, se acovardaram. Vamos trazer essa passagem para a nossa vida de hoje, para o nosso momento atual. Vamos refletir sobre
em quantas andam, né, a nossa proposta de mudança a partir do conhecimento que nós estamos adquirindo. Será que eu estou tendo a coragem de me transformar? Ou ainda estou me deixando envolver pelas minhas imperfeições, pelos meus melindres, pelos meus interesses pessoais, pelo meu medo de seguir Jesus? Será que eu sou esses discípulos que tornaram para trás e já não andam mais com Cristo? Então, é uma reflexão necessária que nos foi colocada há mais de 2000 anos atrás, mas que os nossos corações ainda se inquietam com essa resposta. Então, diante disso, vamos analisar, vamos interpretar essa questão, tá? Durante a sua missão, o Cristo enfrentou muitos obstáculos, sendo duramente criticado e perseguido, sobretudo por representantes do clero. Nunca se bateu ou se revelou desiludido. Entretanto, abençoou e perdoou a todos, sem restrições. Olha a segurança de quem tem a verdade, de quem recebe, né, essa verdade em seus corações. Já pensaram se em algum momento Jesus tivesse dúvidas da sua missão? Não. Ele foi corajoso, né? Ele foi determinado e ele envolveu a todos quantos ele pôde envolver na certeza de que o que ele estava trazendo, de que o que ele estava falando era para trazer um pouco de paz, alegria, consolo e esclarecimento a todos nós, né? Então, nós precisamos realmente analisar essa realidade e, mais uma vez, colocar dentro dos nossos corações a única verdade que nós podemos aceitar, né? De que nós temos condições, nós podemos, se nós quisermos, né, ter a mesma coragem que Jesus nos apresentou, de nunca nos abalarmos ou nos revelarmos desiludidos, meus amigos. Cada um dá o que tem. Aqueles a quem Jesus enfrentou, que ele foi criticado, que ele foi perseguido, eram pessoas apegadas ao poder, apegadas aos bens temporais. Não sabiam ou não sabem o que nós sabemos. Nós precisamos aprender a prática da verdadeira caridade, conforme Jesus nos ensinou, abençoar e perdoar a todos, sem restrições. Primeira lição, né? Primeira lição que nos compete colocar em prática. Tá vendo como eu falei para vocês, cada parágrafo desse estudo vai nos trazer algo para pensar, para interiorizarmos. Então vamos continuar aqui. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Muita gente escuta a Boa Nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. O que falar, né? O que dizer dessa colocação de Emmanuel, que também está lá no livro Fonte Viva, tá? Quando ele vem e nos diz que a linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranho. Por isso que Jesus falou: ouça quem tenha ouvidos para ouvir. Porque quando nós queremos entender,
nós conseguimos interpretar, né? Mas é como Emmanuel fala, muitas vezes a gente escuta a Boa Nova, mas nós não lhe penetramos os ensinamentos. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus é para ser conhecido, é para ser meditado, é para ser sentido e é para ser vivenciado. Então, quando nós conhecemos, nós precisamos meditar. A partir do momento que a gente consegue meditar essas palavras, a gente consegue sentir. A gente consegue sentir. E a partir daí, a vivência, ela é natural. É natural, porque ela começa a se colocar dentro de nós e nós absorvemos a importância e os valores dessa vivência. Nós não aprendemos todos os dias, meus amigos. Desde que nós nascemos, nós aprendemos a falar, nós aprendemos a andar. Quantos costumes nós não absorvemos? Coisas que nem fazem parte da nossa educação moral. E a gente consegue acoplar isso ao nosso comportamento. Por que a Boa Nova a gente tem tanta dificuldade? Por quê? Nós usamos a nossa força mental para adquirirmos conhecimentos que vão nos proporcionar alguma vantagem. Quer vantagem maior do que teu aprimoramento íntimo? Por que a gente só procura Jesus quando estamos amargurados, angustiados? E não conseguimos aplicar essas leis para prevenir essas amarguras, para não deixar que isso aconteça conosco. Mais uma meditação, mais uma reflexão muito importante, certo? Então vamos continuar aqui. Aí ele coloca aqui para a gente. Como acontecia a alguns discípulos, à época do Cristo, nem sempre revelamos disposição para renunciar às infindáveis requisições do mundo e seguir Jesus. O apego a bens e a posições ainda exerce poderoso efeito sobre o nosso espírito. Ainda exerce poderoso efeito sobre o nosso espírito. A propósito, elucida o espírito Lacordaire. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego e a posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar com as aplicardes todas as coisas materiais. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14. Bem, já conhecemos. Vamos meditar? Vamos meditar sobre essas palavras? Como acontecia a alguns discípulos à época do Cristo, nós nem sempre revelamos disposição para renunciar às infindáveis requisições do mundo e seguir Jesus. Alguém está pronto? Algum de nós estamos prontos para fazer uma mudança na nossa rotina de vida e incluir Jesus nela? Como incluir Jesus? Tirando um tempo da correria do dia a dia, da busca incessante, né, de sucesso, de dinheiro, de poder. Tirar um tempo. Um quarto de hora que seja, conforme nos diz o Emmanuel, 15 minutos, para nós nos conectarmos com Deus, para orarmos, para pedirmos o auxílio do Senhor. Um dia desse eu estava lendo, vocês devem ter tido acesso a essa informação que está nas redes sociais, onde eu acho que até um médico aqui de Manaus, um neurologista daqui de Manaus, onde ele fala assim para a gente, que ele fazendo aqueles exames, né, aquelas ressonâncias do cérebro, ele começou que nem aquele japonês fez com a água, né? Então ele fez uma experiência.
tá? Da dor, do frio, né? Do medo e da oração. Então ele pedia, ele pedia para as pessoas, né? Colocava situações em que essas emoções poderiam vir à tona. E para uma pessoa ele pediu para fazer uma oração. E essa pessoa, quando fez a oração com sentimento, ele notou que uma área do cérebro dessa pessoa aumentou muito o fluxo sanguíneo, justamente aqui, né? Nessa região frontal. Ele disse que acumulou-se muito fluxo sanguíneo. E isso, para ele, é uma prova do quanto que a oração altera o nosso estado mental. Tá? Então, é necessário que a gente faça. Então, a gente lembrando disso, toda vez que você fizer uma oração, vibre com amor, tire o melhor de si, porque isso também vai lhe trazer algum benefício. Aí ele diz que o apego a bens e a posições ainda exerce poderoso efeito sobre o nosso espírito. Gente, essa é a realidade. Nós não estamos aqui no mundo para viver, né? Para nos tornarmos realmente mais espirituais. Nós vivemos no mundo para ter bens, ter sucesso, ter poder. Então a gente vai se apegando realmente cada vez mais, e isso exerce um poderoso efeito sobre o nosso espírito, porque nos traz um prazer tão grande que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E aí vem esse espírito, né, o benfeitor espiritual, que faz parte da equipe do Espírito de Verdade, nos chamando a atenção para essa realidade, que o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes obstáculos mesmo ao nosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Então a gente consegue amar as coisas, né? E esquecer de amar as pessoas. Nós nos dedicamos tanto a um objeto material, quando toda essa dedicação poderia ser direcionada a um parente, a um companheiro, companheira da vida, a um irmão, a um pai, a uma mãe. Então, são realmente coisas que nós precisamos refletir, né? Colocar na balança da vida e ver se isso aí é importante, se o que nós estamos fazendo hoje tem importância. Bem, aí ele continua, né, nos dizendo o seguinte, ele nos coloca aqui, que a natureza humana se revela contraditória quando, frente a frente com o conhecimento verdadeiro, o qual eleva e engrandece o espírito, deixa-se consumir por dúvidas, enredando-se nas malhas de conflitos existenciais. Claro, gente, sem dúvida. Na medida em que nós começamos a valorizar muito mais a matéria, né, nós nos afastamos da nossa condição espiritual. E quando nós nos afastamos da nossa condição espiritual, nós entramos em conflito, porque nós somos seres espirituais. E esse apego à matéria está indo contra a nossa natureza. Então, é claro que nós vamos nos enredar nas malhas dos conflitos existenciais. De um lado fica o evidente o desejo de seguir o bem, de envolver-se com ele. Mas, em razão da escassez de fortaleza moral, a pessoa não consegue pôr em prática os ditames da vontade. Então, essa é a realidade, é isso que acaba ocorrendo conosco. Principalmente quando nós entramos em contradição quanto ao conhecimento verdadeiro. Se fala tanto em amar, 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 que nós precisamos amar o próximo, nós precisamos amar a Deus, nós precisamos amar a nós mesmos. E esse amar, ele propõe realmente essa busca interna
acionar, né, esse sentimento verdadeiro que está em germe nos nossos corações, para efeito de equilibrar o nosso corpo, equilibrar o nosso espírito. Mas, por outro lado, eu tenho aquela porta larga que me chama para o mundo, para as paixões, né? E isso acaba me dando, gerando um conflito interno, gerando um conflito. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: Rose, você, toda vez que você conversa, que você fala, você sempre fala em transformação íntima, em reforma íntima. Aí ela colocou: tem tantas outras coisas importantes para a gente fazer, coisas que exigem muito mais a nossa atenção do que a reforma íntima. Não foi difícil convencê-la, né? De que nós só vamos conseguir fazer as coisas importantes se nós nos transformarmos intimamente. Enquanto nós não nos transformarmos intimamente, nós não temos meta, nós não temos foco, né? Quem falou para nós que era o caminho, a verdade e a vida? Não foi Jesus? Então é Jesus que nós precisamos seguir. Se nós queremos, sim, né, trazer à tona as coisas mais importantes. O que é essencial nessa vida? É a vida. O essencial é a vida. E se nós não cuidarmos da vida, nós perdemos a vida. Não é verdade? Aí ele diz assim: esta é a causa da maioria dos processos de fuga, os que produzem recuo perante os desafios da vida. As pessoas ficam então desorientadas e se deixam levar por temores infrutíferos, agindo da forma assinalada pelo registro do apóstolo João, e tornam para trás. Outros indivíduos são até corajosos, mas preferem manter-se no nível do conhecimento teórico, sem maiores implicações ou compromissos com a mudança de comportamento. Aqui nós temos duas palavras que elas são gritantes para o nosso entendimento e palavras que Jesus utilizou muito para nos ensinar: vontade e fé, tá? Então, os nossos processos de fuga, eles geram em função da nossa falta de fé e falta de vontade para os enfrentamentos pessoais, para o conhecimento de si mesmo. E é isso que gera essa desorientação e desenvolve esses temores absurdos que muitas vezes nós nos vemos envolvidos. E a gente recua, né? A diferença são esses indivíduos que são corajosos, mas eles se preferem manter no nível do conhecimento teórico, sem maiores implicações ou compromissos com a mudança de comportamento. Então, são aquelas pessoas, né, que conseguem atingir um progresso intelectual e elas se neutralizam, elas conseguem neutralizar os seus sentimentos, porque elas vivem em função da lógica e do raciocínio, e não desenvolvem um sentimento no coração, ou seja, elas se endurecem diante da vida. E qual é a vantagem de não se ter amor? Então, é nesse sentido que nós todos precisamos realmente refletir, que a vida nos convida a refletir, né? Nós precisamos pensar o que nós queremos. Por que a gente não consegue colocar em prática os ditames da nossa vontade? Por que a nossa vontade é fraca, né? É isso que gera desorientação. E nós nos deixamos levar por temores infrutíferos, porque nós não temos fé no futuro. Fé no futuro. Basta olharmos para o futuro, né? Que nós desenvolveremos coragem, iremos enfrentar todos os desafios que a vida nos propõe. E a fé no futuro envolve a fé em Deus. Ok, meus amados? Tudo bem? Bastante coisa para a gente pensar, né? Bastante coisa para pensar, para analisar. E o tempo também não vai nos ajudar. Tá? A gente precisa começar logo, porque a vida está passando, o tempo está passando. Aí ele continua, nos diz assim:
Ele fala assim para a gente, faça, eu falo, ele é o nosso livro, tá? Nós estamos seguindo aqui o roteiro, ok? O livro fala assim, faz-se necessário perseverar no desenvolvimento do senso moral, a fim de que o desejo de melhoria espiritual se transforme em ações efetivas. Porque nesse contexto, o conhecimento nem sempre é suficiente. Claro, né? Nós precisamos conhecer e nos desenvolvermos moralmente. Porque só conhecer não vai nos ajudar. Nós conhecemos muitas pessoas que sabem a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, e que nos dizem, mas eu já li todo o livro dos Espíritos, eu já li o Evangelho, eu conheço todas as obras básicas. E o que mudou a sua vida com esse conhecimento? É claro que não mudou, porque a pessoa, ela conheceu, mas ela não meditou, ela não sentiu e ela não vivenciou. Então, por isso que ele fala, é necessário perseverarmos no desenvolvimento do senso moral, a fim de que a melhoria espiritual se transforme em ações efetivas. Quanto mais eu sei, mais eu compreendo. Quanto mais eu compreendo, mais eu entendo a necessidade de fazer a caridade, de ajudar o meu próximo. E ele coloca aqui para a gente, já não andavam com ele. Retrata em alguns espíritos o efeito do entusiasmo passageiro, das decisões apressadas, não filtradas pelo bom senso e que é o oposto da fé raciocinada. Olha os termos que ele usa aqui. Efeito do entusiasmo passageiro, decisões apressadas, não filtradas pelo bom senso, que é o oposto da fé raciocinada. Não andar com Jesus significa também abandonar o trabalho digno, forjado na luta redentora. Vemos assim que no cotidiano somos sempre defrontados com desafios que nos apontam para o valor de aprimorar a capacidade de andar com Cristo, até para demonstrar a nossa fidelidade ao Pai Celestial. É um outro desafio grande que nós temos aqui para refletirmos, né? Aqui ele coloca para a gente que na causa, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Fidelidade é ter fé, que é uma das qualidades essenciais do homem de bem. Ter fé em Deus e ter fé no futuro. É a única forma que nós temos de um ideal de união, principalmente de estabelecer uma confiança integral e recíproca. Porque ele destaca que no cotidiano todos nós somos sempre defrontados com desafios que nos apontam para o valor de aprimorar a capacidade de andar com Cristo. Gente, isso se traduz numa observação bem objetiva das dificuldades que a gente enfrenta e que nos causam dores e sofrimentos. Tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Todos os dias nós somos cobrados. E se nós vacilarmos, receosos, diante das bênçãos do sacrifício e das alegrias do trabalho, nós não iremos obter os tributos que a fidelidade ao mundo exige. Nós estamos aqui de passagem, meus amigos. Nós temos um tempo certo para vivermos aqui. E se nós queremos evoluir ou permanecer nesse mundo quando ele se regenerar, nós precisamos fazer alguma coisa, né, para mudar a nossa realidade atual. Porque o mundo nos cobra um preço muito grande. E haverá prantos e ranger de dentes se nós não conseguirmos avançar.
Então, está aqui, né? Está aqui o desafio. Esse entusiasmo passageiro, essas decisões apressadas que nós tomamos, né? Elas acabam nos prejudicando. As palavras de Jesus, elas são eternas, são verdadeiras, são maravilhosas, mas elas exigem um sacrifício. E esse sacrifício é da nossa própria incúria, é das nossas imperfeições. Apesar de que Jesus colocou, né? Se a gente for lembrar aquela lição que ele nos dá lá do banquete dos pecadores, né? Quando ele foi tão criticado por estar com homens de má vida, estar com os cobradores de impostos, e Jesus respondeu que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. E depois ele diz que ele não quer misericórdia, ele não quer sacrifício, mas ele quer misericórdia. Jesus nos mostra com isso que todos nós, independente da condição moral que nós estejamos, todos nós podemos nos melhorar, podemos nos aprimorar. Essa foi a prova. Quando Jesus fez aquela inclusão, porque ele foi inclusivo, ele teve alteridade, ele teve indulgência, né? Foi criticado, foi perseguido pelos fariseus, porque ele estava comendo com os escribas e com os pecadores. Mas quem são os pecadores, se não aquelas pessoas que precisam de orientação? E lá estava Jesus fazendo a sua parte. E é isso que o mundo nos cobra, tá? Que nós possamos fazer parte e não sermos apenas entusiasmados. Por que isso? Porque andar com Jesus é, portanto, uma decisão muito, muito séria. É uma decisão séria, pessoal, intransferível. Se erguida sobre o alicerce do discernimento, nós aprendemos a conciliar as expectativas da vida no plano físico com as necessidades de melhoria espiritual. Simples assim, né? Andar com Jesus é decisão séria, pessoal e intransferível. Aí depende da tua vontade. Você quer? É isso que você quer? Se é isso que você quer, você precisa erguer essa vontade sobre o alicerce do discernimento. Aceitar as dores da vida, né? Aceitar as provações e expiações para que você possa adquirir a tua melhoria espiritual, sem reclamar. Principalmente sem reclamar. Porque de nada adianta eu ter essa consciência, mas viver murmurando, viver reclamando, né? Não vai fazer efeito. O remédio só faz efeito quando nós suportamos o gosto ruim dele. E temos a disciplina de tomar na hora certa, no dia e horário certo. É isso que Jesus quer de nós. E qual é o remédio que nós precisamos tomar? É a consciência de que precisamos nos modificar. Isso traz paz, traz serenidade. Ok? Então vamos ver aqui mais uma passagem, né? Que nós estamos analisando essa passagem de João, e ele nos diz assim, ele coloca para nós: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Então a gente viu até agora que essa ideia de nos retirarmos de Jesus, né? De nos afastarmos de Jesus, nós precisamos meditar com muita profundidade sobre essa escolha. Eu vou repetir o que eu falei lá no início. Vocês já notaram que, às vezes, por causa de um melindre, uma discussão boba que a gente tem com alguém, amigos, né? Não vamos nem lá para a casa espírita para os tempos religiosos. Vamos falar das nossas relações sociais mesmo, né? Às vezes a gente briga com alguém por besteira e a gente se afasta dessa pessoa. Paramos de falar com essa pessoa. Às vezes nós paramos de falar por anos seguidos, anos a fio.
esquecemos o motivo que nos levou a nos retirarmos da convivência dessa pessoa. Vamos seguir a nossa vida, né? Mas em dado momento nós teremos que nos encontrar. E o que nós iremos fazer? Então, essas palavras de Jesus, quando ele fala, quereis vós também retirar-vos, né? É a mesma coisa que ele estivesse dizendo para nós, você quer realmente desistir dessa oportunidade que você está recebendo para encontrar a tua felicidade? Para encontrar a tua paz? Tu quer mesmo ir embora? Tu não quer se esforçar só um pouquinho para suportar esse sacrifício que é passageiro? Porque, meus amados, quando a gente toma a decisão de aguentar os problemas, os desafios da vida, eles vão continuar na nossa vida. Mas a nossa perspectiva, aquela importância doida que nós damos para as dificuldades do dia a dia, vão se modificar. A gente vai encontrar serenidade, nós vamos encontrar paz e vamos ter a certeza de que nós vamos conseguir mudar, vamos conseguir resolver tudo no tempo certo. Então, essas palavras, elas nos fazem ver que perante as grandes decisões que repercutem em nossa existência, nós somos convocados a agir como espíritas. A despeito da pergunta ser dirigida aos apóstolos, que possuem um melhor entendimento e maior capacidade de servir, ela se aplica a nós também, que já somos esclarecidos dos princípios espirituais. Então, é como se Jesus estivesse chamando a nossa atenção para essa realidade, né? Tu vai mesmo querer te retirar por causa daquela discussão boba, né? Porque vocês não conseguiram encontrar um alinhamento na conversa que vocês precisavam ter? É isso que você quer? E sofrer mais depois? Porque há dois trabalhos, né? A gente se reconciliar agora ou voltar na reencarnação e nos reconciliarmos novamente, tá? Porque enquanto nós não nos entendermos uns com os outros, nós não sairemos daqui. Essa é a realidade. Aí ele continua e nos diz assim, eu acho que eu pulei demais, deixa eu ver. Aqui. Ele continua e nos diz assim, independentemente dos desafios que iremos deparar, dos testemunhos ou renúncias que exemplificaremos, não devemos sucumbir ao desespero e fugir aos deveres. Não é por acaso que o Espiritismo está presente na nossa vida. É por essa razão que Jesus afirmou em outra oportunidade: e a qualquer que muito for dado, muito lhe será, for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Diante do sofrimento, sobretudo, jamais devemos nos afastar do Cristo, mas estreitar mais os laços afetivos com Ele. Isso aí seria até um ato de penitência, sabiam, meus amigos? São palavras, né, que elas calam fundo nos nossos corações, onde cada um de nós precisamos realmente meditar, né? A gente enfrenta tanto desafio nessa vida, tantas renúncias, né, que nós já exemplificamos. Como é que nós estamos enfrentando esses desafios? Por que a gente muitas vezes sucumbe ao desespero e foge do nosso dever? A gente não sabe qual era o estado de espírito daqueles que acompanhavam Jesus, e o sacrifício deles foi maior ainda, porque eles tiveram que abandonar suas famílias para seguir Jesus. Abandonaram suas famílias. Porque eles tinham certeza que o que eles estavam fazendo era certo. E tinham mais fé ainda de que Jesus, Deus, estaria cuidando das suas famílias. Ao contrário do mancebo rico, que não se sentia preparado e não teve coragem de abandonar
sua riqueza para seguir Jesus. Mas ele queria a salvação. E não é por acaso que o Espiritismo está presente em nossas vidas. Nós escolhemos, meus amigos. Nós fizemos a escolha pela doutrina que nos consola e que nos esclarece. E muito tem sido nos dado. Muito tem sido confiado a nós. Nós temos que nos preparar para atender a esse chamado e nunca nos afastarmos do Cristo. E mesmo com a dor, com as lágrimas, com as dificuldades, procurarmos estreitar mais e mais os nossos laços afetivos com Ele, porque Ele está presente em nossa vida. Tá? E à medida que o Mestre revelava as características de sua doutrina de amor, os seguidores eram cada vez mais numerosos e penetravam mais e mais nos círculos do domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que poderia lhes caber, se afastaram discretos do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. Mas Cristo, Jesus, que era consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios de liberdade, ele reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou os discípulos: também vós quereis retirar-vos? E foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão. Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus jamais vai sentir emoções idênticas se estiver distante dele. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum haverá de esquecer o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. E por este motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? Essa é a questão que nós precisamos fazer toda vez que desejarmos nos afastar do Cristo, que desejarmos nos afastar da doutrina espírita. Para quem iremos nós? E aí, continuando, ele nos diz assim: partindo do princípio de que a doutrina espírita é o consolador prometido, o cristianismo redivivo... Opa! Eu pulei demais. Toda hora eu pulo demais aqui. Tá. Pulei. Pronto. Tá certo, agora acertei. Partindo do princípio de que a doutrina espírita é o consolador prometido, o cristianismo redivivo, não podemos alegar ignorância a respeito dos seus princípios, quanto às dificuldades da caminhada evolutiva se revelam mais ásperas. Ao contrário, esse é o momento exato para revelarmos a firmeza da nossa fé, sem temer os obstáculos que atracam no porto da nossa existência sob forma de provações. Armados do escudo da coragem, da perseverança e da confiança irrestrita no Cristo, sairemos vitoriosos. Alguém tem dúvida disso? Algum de nós tem a coragem de ter dúvida de que se nós... Uma coisa é sofrermos com Jesus, outra é sofrermos sem Jesus. Então, esse é o momento exato para nós revelarmos a firmeza da nossa fé, sem temermos os obstáculos que atracam no porto da nossa existência sob a forma de provações. Nesse mundo nós não encontraremos nenhum tipo de consolo permanente. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E precisamos ter a coragem de suportá-las,
porque a maioria delas foi nossa escolha. Nós pedimos para termos a condição de nos aprimorarmos. Tá? Aí o João, ele nos traz a última passagem para que a gente possa analisar, quando ele diz assim: tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tá? E com isso, com essas palavras de João, nós não podemos esquecer, do valor da palavra no processo da comunicação e do relacionamento humano. Ainda que o exemplo arrasta, a palavra em si é neutra. Está sempre sujeita à intenção de quem a pronuncia, harmonizar ou degradar. É força poderosa porque plasma as ideias transmitidas pelo pensamento. Olhem a força da palavra, né? A palavra, ela é vigoroso fio de sugestão, é vigoroso fio da sugestão. É por ela que nós recolhemos ensinamentos dos grandes orientadores da humanidade na tradição oral, mas igualmente com ela que nós recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo, em que nos apresenta a luta diária. Todos os dias nós ouvimos palavras carinhosas, palavras ásperas, palavras ofensivas, palavras humilhantes, palavras de consolo, palavras de iluminação. Por isso mesmo, se é importante saber como nós estamos falando. E é mais importante saber como nós estamos ouvindo. Porque, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, trevas ou luz. Tudo que nós dizemos, nós já falamos, vibra no fluido cósmico universal. Vibra e retorna. Tá? Então, nós somos responsáveis por tudo que nós falamos. Então, pois, medida de prudência, jamais descuidar da palavra na nossa conduta. Mesmo posicionados como aprendizes do Evangelho, se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Mais uma vez, o venerável apóstolo revela a sua superioridade espiritual e, igualmente, fé incomparável no Senhor. O Messias, quando expressa de forma singela, mais verdadeira: tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. As palavras da vida eterna simbolizam o Evangelho de Jesus, legado, abençoado, que aponta diretrizes seguras que devem nortear o nosso aprendizado na escala evolutiva. Bem, meus amados, essa lição ela me tocou muito particularmente, né? Então a gente precisa sempre lembrar que aquela palavra que Jesus colocou para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus indicou a estrada e ele seguiu essa estrada. Ele exemplificou os atos. Ele pregou a fé e ele viveu essa fé. Ele induziu os discípulos e companheiros à coragem e demonstrou isso nele mesmo. Ele difundiu a lição de amor, entregando-se amorosamente a cada um de nós. Jesus expôs a necessidade do sacrifício pessoal e ele se sacrificou. Ele exaltou a beleza do verbo dar e deu sem recompensa. E engrandeceu a confiança em Deus e foi fiel até o fim. Esse é o nosso papel. Esse é o exemplo que nós precisamos seguir todos os dias da nossa vida. Porque haveremos um dia de nos encontrarmos com Cristo. E ele vai nos perguntar:
que fizestes do conhecimento que eu te leguei. Pensemos nisso, ok? Gente, muito obrigada. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Que nós possamos realmente ter a coragem, né, de seguirmos este ensinamento. Que nós tenhamos a coragem de nos transformarmos a partir das palavras que Jesus nos deixou. Então, dessa forma, com os nossos corações leves, com a mente cheia de propostas abençoadas, consoladoras, estudo grandioso que nós obtemos, nós nos revelamos a Ti, Jesus, cheios de vontade, para seguirmos fielmente os Teus ensinamentos. Abençoe, Senhor, todos os participantes deste estudo. Ilumina a mente, abranda os corações, para que com muita serenidade possamos seguir as Tuas lições e praticá-las no nosso dia a dia. Transforma-nos, Senhor, porque queremos ser fiéis a Ti. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus possa nos abençoar e a luz do Senhor possa nos iluminar. Fiquem bem. Fiquem em paz.